Bom dia! Hoje o assunto é um pouco mais tenso, uma questão mais... uma doença muito assustadora, esclerose lateral amiotrófica, definida como ELA pela medicina convencional. E é uma situação assim que causa realmente desespero quando a pessoa tem esse diagnóstico. Conheço pessoas que têm, que tiveram, pessoas que conheci, pessoas no passado que já partiram, porque é uma doença assim assustadora realmente quando a pessoa é diagnosticada, né? A família vê como algo realmente sem solução, apenas paliativos, né? E depois que eu conheci a medicina germânica... Olá, Irena! Então, depois que eu conheci a medicina germânica, eu entendi muita coisa de uma forma diferente. E o bom da medicina germânica é que você não precisa acreditar naquilo que a gente está falando. Você não precisa ter certeza de nada. Só que você vendo de uma outra forma a causa das doenças, porque o corpo faz isso, você começa a perder o medo, né? E para você tirar dúvida também, se você não acredita naquilo que a medicina germânica traz, é só fazer pequenas experiências consigo mesmo. Eu fiz isso e sei que funciona e muita gente já fez, né? Por exemplo, se você tem aquela sequência de espirro, tem pessoas que quando acorda, espirra sem parar. Quando abre um guarda-roupa, começa a mexer em coisas velhas, começa a espirrar. Vem um vento muito frio, dá aquela sessão de espirro que não passa. E a pessoa acredita que é por causa daquele vento frio que começou, ou por causa dos ácaros. E quando conhece pela germânica qual a causa desses espirros e faz o teste, a pessoa consegue se curar sozinha. É só saber por que ela está espirrando, né? A verdade, porque ela está espirrando, não por causa do trilho. Porque o vento frio, ele é um trilho de conflito. Os ácaros, eles são um trilho. Tem pessoas que quando acordam de manhã cedo, é uma sessão de espirro que não acaba mais, né? É porque a pessoa vive em trilho de algum conflito que tem a ver com o começar o dia, com o acordar, não por causa dos ácaros que estiveram na cama, porque senão ela passaria o dia inteiro espirrando, né, se fosse por isso. Ou ela passaria a noite, principalmente que ela fica na cama, né? Então a gente, olhando para a verdadeira causa, comparar, que tem momentos que para, que tem momentos que volta, e se observar, sempre se auto-observar, não tem como você se curar sozinha, principalmente se você não se auto-observa. Se você observa o outro, dá culpa para o outro, dá culpa para o ácaro, dá culpa para o vento frio, você está dando culpa para algo que está fora de você, né? Aí você não consegue curar. Você precisa olhar para as coisas que estão dentro de você, para aquilo que você tem controle, porque as coisas que estão fora não dependem de você, depende muito mais do ambiente, de toda a situação, né? Então hoje eu vou falar sobre esclerose amiotrófica, que na verdade é uma complicação da esclerose múltipla, que ela começa, primeiro ela é definida como múltipla. Para nós da germânica a gente não define assim, porque a gente não concorda com isso, né? A gente não concorda com os diagnósticos que são dados pela medicina convencional, mas a gente aceita que eles entendem assim, porque é desse jeito que foi estudado e pesquisado e faz sentido para quem estuda daquela forma, né? Por exemplo, pela medicina convencional, a esclerose fica amiotrófica porque a bainha da mielina fica inflamada, fica muito grande, ela cresce e ela perde a função. O sistema nervoso central não consegue mais deixar passar os comandos, os estímulos nervosos. Aí, desse jeito, significa que vem da incapacidade do corpo de dar comandos, tipo do cérebro de dar comandos para o corpo. E daí é por isso que ela é definida assim. Por exemplo, a definição que eu encontrei que a medicina convencional, né? A ELA, esclerose lateral amiotrófica, é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, que acarreta paralisia motora irreversível. Essa palavra que é assustadora, sem volta, né? Sem cura, irreversível, né? Então, a pessoa que tem esse diagnóstico, ela não tem esperança de melhoras, né? Só de pioras até chegar à morte, né? Então, pacientes com a doença, eles sofrem paralisia gradual e morte precoce,
como resultado da perda da capacidade, como falar, engolir, movimentar e respirar. Tudo isso começa a se agravar junto, né? Então, a destruição da mielina é considerada uma resposta autoimune, em que o sistema imunológico destrói por engano a bainha de mielina que cobre os neurônios motores do cérebro. A alegação de que a esclerose múltipla é o resultado de uma destruição da bainha de mielina é questionável pela germânica. Isso que eu falei antes, que a germânica não concorda que a esclerose múltipla vem disso, que a destruição da mielina é causada pelo sistema nervoso que começa a destruir o corpo, né? Mas a gente aceita que é assim, né? Então, a pessoa que é diagnosticada com esclerose múltipla já tem um enorme pânico, né? Não tem como não ter pânico porque é um decreto de morte, né? De sofrimento e de morte, sem esperanças mesmo, né? Porque dá para fazer ideia quando a pessoa é diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica ou de qualquer doença classificada como degenerativa, né? Eu mesma sempre tinha muito medo dessa palavra. Quando falavam que alguém tinha uma doença degenerativa, eu já ficava com dó da pessoa, como se eu tivesse livre de se a minha vida fosse melhor, né? Então é uma posição, quando a gente fica com dó do outro, é porque a gente se considera melhor e a gente nunca pode ter dó de ninguém, porque cada um tem a vida que nasceu para ter, né? Então a gente precisa aceitar o destino de cada um. Então os primeiros sintomas considerados da esclerose múltipla são fraqueza muscular e perda de sensibilidade nos pés, nas pernas, nos braços, incluindo problemas de visão, dificuldade de movimento de braços e pernas, dor, fadiga, comprometimento da coordenação motora ou do equilíbrio, e do equilíbrio também, né? Tudo isso que eu falei até agora é da medicina convencional, não é da medicina germânica. Eu tive que fazer essa introdução porque nem todos que assistem, a pessoa que tem a doença já sabe, que já recebeu tudo isso, sabe muito melhor do que eu, porque sempre escutou isso, né? Mas aí a pessoa que quer ajudar os outros, porque tem às vezes terapeutas que querem ajudar a pessoa que tem essa doença tão assustadora, aí consegue compreender um pouquinho melhor, né? Então, como a medicina germânica explica essa esclerose lateral amiotrófica? É um conflito biológico do tecido muscular, um conflito moderado, quer dizer, um conflito nem tão grave nem tão leve, né? Por exemplo, um conflito grave do sistema motor nosso, dos movimentos, um conflito grave que a gente passa, atinge os ossos. Um conflito leve que a gente vive, situações que são leves, que a gente vê como leves, atinge os músculos. E um conflito moderado quer dizer algo médio. Então, não é algo que leva à morte. Se fosse algo grave, isso é baseado em pesquisas, não sou eu que estou dizendo, né? Dr. Hammer, ele pesquisou muitos casos para chegar nessas definições, né? Não é assim por acaso que a medicina germânica está curando tantas pessoas, porque é baseado realmente em pesquisas científicas e fatos, né? Não é só em exames sanguíneos ou histórias, não é só exemplos, né? Então, é um conflito moderado de autodesvalorização. Por exemplo, eu me desvalorizo, eu mesma, não é o outro. Então, é a questão que eu falei já antes no começo, né? Tudo que está fora eu não tenho controle, nem para me adoecer, nem para me curar. Então, isso é muito bom que a gente não tem controle sobre o outro, porque o outro também não consegue fazer a gente ficar doente. É a gente que adoece porque a gente se autodesvaloriza. Então, já fiz várias lives sobre assuntos de autodesvalorização. Quem ainda tem alguma dúvida e não assistiu, pode assistir, que às vezes ajuda a compreender um pouco melhor, né? Então, pode vir como um conflito que atinge o corpo todo de uma vez, ou pode também dar um conflito, sim, só nas pernas, só nos braços, só na coluna, só nas costas. Então, esse conflito motor moderado, ele é a mesma causa de outros problemas musculares, por exemplo,
nervo ciático. Só que é um conflito moderado que a pessoa não sai da situação. Por isso que ele vira esclerose. Porque a esclerose, ela não vem de uma hora para outra. O nervo ciático, ele inflama, às vezes, por causa de uma situação que você viveu só em poucos dias e você já se recuperou. Aí o nervo ciático já inflama e já melhora também, né? Então não fica uma coisa que fica anos. E já quando atinge que causa esclerose, todas as doenças que tem essa palavra, esclerose, quer dizer que é de muita longa data. Bom dia, Eloir, bom dia, Irena. Bom dia também quem assistir logo mais, né? Então é coisa de muito longa data, né? E certeza que vem lá da infância, lá do nascimento ou até de antes do nascimento, porque tem muitos traumas que a gente pega da mãe e a gente passa a assumir eles como se fossem da gente, né? Então, não quer dizer como foi, não é que a mãe ou o pai foram culpados dessa situação, nem um pouquinho, nem os antepassados também, né? Não é por isso que eu fico doente, mas é porque do jeito que eu, criança, eu, bebezinho, daquele jeito que eu estava, com um mês, com um dia, com um ano, com 5 anos, 3 anos, do jeito que eu vi a situação. Não quer dizer que foi daquele jeito que aconteceu. O jeito que aconteceu simplesmente foi o jeito que foi, que tinha que ser. Mas o que faz adoecer é o jeito que a pessoa, aquela criança, aquele bebê percebeu a situação naquele dia, naquele momento, né? Ela não se sentiu, por exemplo, a pessoa que desenvolve essa doença na vida adulta, não é por acaso que ela começa de repente aos 40 anos com esse conflito motor, ou aos 30 anos, ou aos 50 anos. Uma criança é difícil ter esse conflito motor, porque a esclerose ela precisa muitos anos para se desenvolver. Ela é uma sequência de muitos conflitos que a pessoa vai vivendo e que a pessoa não consegue sair. Isso eu expliquei também nas lives passadas. São situações que a pessoa se sente obrigada a ficar. Ela não tem força, ela acredita que ela é obrigada a ficar. Por exemplo, a causa da esclerose múltipla, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois, a pessoa tem a sensação de ser obrigada a obedecer. Ela não tem opinião própria de dizer assim, eu posso desobedecer. Aí, por exemplo, lá no berço ela foi obrigada a obedecer e, de repente, lá por 50 anos ela vive situações em que ela ainda, de novo, é obrigada a obedecer, porque ela não tem força para sair da situação, né? Então, a solução biológica pela germânica, a solução natural é quando a pessoa começa com um conflito motor ou qualquer doença, é a pessoa sair de verdade, fisicamente, daquele lugar por algum tempo, até se curar, até melhorar. Essa é a solução biológica, mas nem sempre. Por exemplo, se a pessoa descobre qual o DHS, qual a situação que está infligindo ela sair daquele lugar já faria toda a diferença. Só que a gente sabe que simplesmente mudar de uma casa para outra, por exemplo, se é o emprego que está fazendo essa esclerose aparecer nesse momento da vida, ou o casamento, a pessoa simplesmente sair e não tratar a causa não vai ser solução, porque a pessoa vai encontrar outra pessoa que vai oprimir ela de novo, né? Porque a pessoa que acredita que tem que obedecer sempre, né? Então ela vai achar um outro chefe, um outro marido, uma outra pessoa, um outro que vai oprimir de novo, né? Então, o certo seria, a solução biológica seria sair daquele lugar, mas junto com isso tratar a causa, porque a pessoa se sente assim. Porque não quer dizer que o outro está oprimindo, quer dizer, você está se sentindo oprimida. Por isso que sempre a solução e o problema está dentro de você. E isso é muito, muito bom, porque a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar a gente, né? Com muita dificuldade, assim, com muito empenho, muita persistência, a gente consegue mudar a gente mesmo, né? Todos vocês sabem que isso é possível, né? Assim mesmo a gente consegue mudar, mas o outro não. Então, a doença está dentro de mim e a cura também está dentro de mim, né? Então, o significado do conflito motor, que eu já expliquei também esses dias, né? É congelar com o medo,
conflito de não poder e nem conseguir mover-se. É um conflito de obediência mesmo, né? Alguém que acredita que tem que obedecer a todas as ordens, mesmo que não queira, vai e obedece, vai com muita relutância, né? Com muito sofrimento, ela vai e obedece. Alguém que faz tudo que os outros mandam. Porque a pessoa acredita que esse é o jeito de sobreviver. E está tudo certo, a pessoa sobreviveu por isso, né? Então, por isso que a germânica é conhecimento. Se eu sei que é por isso que eu estou doente, que é por isso que eu estou desenvolvendo esse conflito motor, porque o conflito motor, ele começa... Por exemplo, se eu não consigo fazer uma caminhada que eu canso muito, isso já é o conflito motor. Isso não quer dizer que é esclerose múltipla. A esclerose múltipla vem depois de muito tempo, porque eu fico dentro do conflito motor, porque eu não fiz nada para solucionar essa situação. Então, é uma coisa assim que, por exemplo, não é de uma hora para outra que você vai ser diagnosticada com esclerose múltipla e você não tem cura. Isso não faz sentido, porque se a esclerose vem de muitos anos, eu posso também fazer essa mesma regressão da doença devagar. Eu não preciso entrar com medicação para tirar o sintoma. Eu preciso procurar a solução e eu não preciso ter essa urgência, não, porque é uma coisa já antiga, é uma coisa lá do tempo de bebê, porque agora com 60 anos eu vou ter urgência para resolver. É porque a esclerose, ela veio devagarinho. Agora, se tem muita dor, precisa procurar ajuda. E a pessoa não consegue sair sozinha dessa situação. Isso é certo. A pessoa precisa procurar ajuda de pessoa que entende e encontrar a verdadeira causa, né? Então, o início desse conflito sempre está na infância, quando não se tem coragem de desafiar ninguém, porque você não tem tamanho. Se você tem uns dias de vida, poucos meses de vida, você não tem tamanho para desafiar teus pais ou qualquer adulto que está cuidando de você. Só que daí se você se sente tão incapaz, porque é certeza que vai se sentir incapaz, que aquilo é tão forte que já os teus movimentos vão começar a ficar limitados desde aquela época. Só que a doença vai aparecer muitos anos depois, porque foi progressiva, né? Foi de muito tempo, né? Então, esse conflito motor precisa ser resolvido para você resolver a situação dos teus movimentos, se eles são lentos, se eles são pesados. E eu, por exemplo, uns anos atrás, eu tinha conflito motor, eu tenho certeza. Por exemplo, os desgastes nas juntas, eu não conseguia fazer longas caminhadas, eu não conseguia fazer qualquer esforço físico. Por exemplo, ia carpir, eu gosto muito de carpilote, né? De limpar meus espaços, meu jardim. Eu trabalhava meia hora, eu já estava toda dolorida, meus nervos doíam, porque tem algum conflito relacionado, porque não é natural a pessoa cansar tão rápido, né? Então, eu tenho a crença, eu tenho um conflito motor que eu canso muito e que eu não consigo fazer nada de diferente, né? Isso é tão natural. E para isso virar uma esclerose múltipla lá no futuro, isso não é difícil. Porque se eu tenho essa crença e eu não trato, eu só vou continuar piorando, né? Então, vai depender muito do jeito que eu percebo cada situação. É sempre uma questão do jeito que eu percebo as coisas, né? Essa que é a causa das doenças pela germânica. O jeito que eu interpreto tudo o que eu vivo, o jeito que eu percebo, né? Então, qual é o significado biológico? Por que nosso corpo faz isso com os músculos? Por que ele faz a gente ficar lenta? Por exemplo, para entender o que é o conflito, precisa ter assistido as outras lives, né? Para entender um pouco por que o corpo faz isso, de nos travar, de fazer nosso músculo não funcionar mais. É um reflexo de sobrevivência, é isso que eu falei. O bebê lá no berço, para sobreviver, ele teve que ficar quietinho. Ele não podia sair correndo porque ele não tinha como, né? E mesmo se tinha 3, 4 anos, sair correndo ainda era um instinto de sobrevivência, é ficar, é obedecer. Então, é um reflexo de sobrevivência mesmo, né? E a pessoa fica vivendo assim pro resto da vida. Ela sempre fica naquela postura daquele bebê que está deitado e precisa obedecer. Tem tudo com atitudes, a pessoa não consegue decidir por si mesma. Tudo isso está relacionado. A pessoa ainda acredita que alguém tem que pegar na mão e sair. Por exemplo, se você, que nem no meu caso também, né? Eu me formei na germânica, eu precisei alguém pegar na minha mão e dizer, você pode trabalhar assim, você pode fazer sim. Eu precisei procurar mentora, né?
estou fazendo mentoria. Isso tudo está relacionado, porque a gente acredita que a gente não é capaz de fazer as coisas sozinha. A gente está na postura lá da criança que não consegue levantar do berço, né? Que não consegue fazer as coisas de adulto. E por isso que a gente precisa de ajuda. E o bonito é que, o bom é que tem sempre alguém disponível para ajudar a gente. Tem tanta gente disponível que sabe ajudar, né? Eu mesma encontro muita gente que me ajuda. E é natural pedir ajuda um para o outro, porque a gente não nasceu sozinha, senão a gente já nasceria igual um outro animalzinho que nasce e sai correndo. A gente nasce dependente, a gente fica um ano dependendo totalmente da nossa mãe ou de alguém que nos alimenta. Depois, mais uns quantos anos, alguém que nos dê tudo na mão, né? E às vezes a gente com 50 anos ainda está dependendo que os outros deem a coisa na mão da gente, né? Então a gente é totalmente dependente fisicamente para a gente sobreviver. Isso que a gente também consegue se curar nessa dependência, né? Então o significado do corpo é: eu vou ficar quietinha, eu não vou me movimentar até que o perigo passe. O problema do conflito motor que causa a esclerose, esse perigo nunca passa. A pessoa vive 50 anos dentro do perigo. O animal, por exemplo, ele deita ali e se finge de morto, que eu expliquei ontem. O gambá, por exemplo, a gente vai matar ele, ele morre antes de você encostar nele, né? Ele se finge de morto para você largar ele. E o nosso corpo, nossos músculos fazem isso. Se fingem de morto, param de se movimentar para que não aconteça mais o ataque, para eu não ser mais forçado a fazer aquilo que eu tenho que fazer, para os outros me deixarem em paz e para ver se eu consigo viver sem precisar seguir tantas ordens, né? Então, o meu corpo, quando eu fico com o corpo mais enrijecido, mais duro, é porque ele está querendo dizer, ó, fique quietinha aí, se finge de morto, que alguém vai fazer por você. Você não vai mais ser forçado a obedecer. E isso é a nossa salvação, é por isso que a gente sobrevive, né? Então a gente precisa agradecer o corpo que ele faz isso com a gente, senão a gente se meteria em muito mais encrencas, né? Então o Dr. Hammer, ele pesquisou, comprovou cientificamente que só esse conflito motor não leva à esclerose lateral. Tudo isso que eu expliquei agora ainda não é a causa de virar uma esclerose lateral amiotrófica, com todas essas consequências que ela traz. Isso quer dizer o quê? O que vai causar a esclerose múltipla? É uma doença que foi descoberta depois que a medicina avançou muito, depois que teve muitos diagnósticos. E porque é uma doença que não existia antes também. Então, o que o Dr. Hammer comprovou? Que essa doença, ela vira uma esclerose múltipla, você está com os nervos todos esclerosados, teus músculos estão todos adoecidos, todos atrofiados, mas o que causa a esclerose lateral amiotrófica é o diagnóstico médico, porque o médico fala assim, você vai só piorar, você vai ficar em cadeira de roda, você não tem cura, você tem tudo isso, você não tem solução, o teu problema é sem solução, é uma doença incurável, é porque tua mielina não deixa mais passar os comandos. Então, é impossível que o teu corpo volte a se comandar sozinho. Então, é impossível você caminhar. E quem escuta uma coisa dessas, com certeza vai acreditar no médico. Porque se você foi num médico bom, você precisa acreditar nele, né? Então, se o médico te fala, tua mielina nunca mais vai deixar passar um comando para tuas pernas, você nunca mais vai se movimentar, você vai acreditar e cada vez se movimentar menos, porque você vai querer economizar a energia que você tem, porque você acredita que não está passando nada, então você vai ficar mais quieta, vai se fingir mais ainda de morto, porque precisa economizar energia, você acredita que não está passando a energia, e o pouco que passa você tem que cuidar, porque senão você vai se desgastar e você vai ficar mais debilitado, né? Certamente a gente pensa isso, né? Quando você tem esse diagnóstico, né? Então, o que faz a esclerose múltipla virar esclerose amiotrófica lateral é o diagnóstico de incurável, de não ter solução, de dizer que a mielina está
inflamada e não tem volta. Se ela está inflamada, ela tem volta sim, porque tudo que inflama, desinflama. Então, é possível sim, tem que ver por que ela inflamou. E ela inflamou porque ela está em fase de cura. Pela germânica, a gente sabe que tudo que está inflamado é o corpo se curando de alguma outra coisa, né? Então, é uma pesquisa muito lenta, muito profunda que precisa fazer, mas a inflamação é fase de cura de algo. Então, se é fase de cura, é porque está curando. Eu preciso encontrar o que provocou essa situação para daí encontrar, para ela parar de precisar curar, porque daí ela vai parar de ativar, ela não precisa mais curar. Então, eu tiro esse ciclo vicioso, né? Então, a pessoa vai procurar um médico especialista porque ela tem muita dor no corpo. E a dor no corpo, a inflamação, já expliquei muitas vezes também o que significa dor. A dor é cura. A dor não é uma doença que está se fazendo. Então, se você tem muita dor, é porque teus músculos estão se refazendo. Aquelas necroses que teve nos teus músculos, elas estão sendo reconstruídas já, né? Então, se você tem muita dor e você tomar um analgésico muito forte, o que vai acontecer? É um antibiótico anti-inflamatório muito forte, principalmente os anti-inflamatórios, né? Por que faz o anti-inflamatório? Ele não permite que a inflamação, que as bactérias trabalhem e façam a cura. Aí o que vai acontecer? Esse músculo vai ser um pouco mais estragado, porque ele não conseguiu se recuperar quando ele estava querendo se recuperar. Então, a medicação, ela faz esse ciclo vicioso ser possível, porque você não se cura mais, né? Mas tem pessoa que nunca tomou medicação e já tem a esclerose múltipla, mas ela também nunca olhou para a causa da esclerose. Então, se ela vive dentro de situações que todo dia ela se sente mais impedida de fazer aquilo que ela deseja, ela se sente mais amarrada, ela se sente presa, ela não precisa tomar medicação, só pelo fato dela estar todo dia revivendo o conflito, porque o corpo, ele tem, eu já expliquei pelas 5 leis biológicas. Uma das leis é que toda doença vem para nos defender, e outra lei é que, por exemplo, todo o corpo sempre consegue curar as próprias doenças que ele cria, né? O SBS, né? O nosso corpo sempre se autocura. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um conflito que eu sinto que eu sou obrigada a ficar aqui porque ninguém me deixa sair daqui porque eu estou amarrada aqui. Mas durante a noite eu relaxo e eu sinto que eu sou livre. Tem dias que eu sinto que eu sou livre, que eu posso sim. Tem dias que eu vou na igreja, faço uma oração, eu sinto que eu sou livre. Eu não estou mais amarrada. Aí eu entro em fase de cura. Mas meia hora depois eu já entro na fase ativa de novo, porque eu vi que simplesmente foi só uma ideia que me passou. Eu não sou livre. Aí eu entro em fase ativa de novo. Então, o que faz os músculos? Eles estão começando a se curar, aí entra com toda a força a fase ativa de novo. Os músculos começam a se enrijecer de novo, né? Começa a ficar tenso todo o corpo de novo. Aí não tem como o corpo se recuperar. Então, mesmo sem medicação, a doença vai agravando se você permanece nessa situação. Sueli está comentando, sinto dores fortes nos músculos da coxa quando faço algum esforço. Sim, se o teu esforço foi fora do natural teu, é normal ter dores, né? Isso é bom, é sinal que teus músculos estão se refazendo. Agora tem pessoas que nunca faz nada de esforço físico, de repente ela faz esforços sobre-humanos e não sente dor. Isso significa o quê? Que o corpo já não está mais se refazendo, o corpo já está meio amortecido, né? Por exemplo, a diabetes, a pessoa não tem mais sensibilidade. Um dos sintomas da fase de cura é a dor muscular, né? Então, se você fez algo que fez o teu músculo sair do natural, por exemplo, se você faz um esforço muito grande, muito longo, muito demorado, por exemplo, se era minha colega de pedal antes, por exemplo, se você pedala mais do que você era acostumada, o natural é no dia seguinte doer, porque é sinal que aquele esforço que você fez, você usou bastante o músculo, no dia seguinte ele precisa se recuperar. E qual é o sentido biológico disso? Ele dói na fase que ele está se reconstruindo para ele ficar mais forte. Por isso que dá os músculos torneados. A pessoa que pedala muito tem as coxas marcadas, a celulite vai embora.
ela fica com o corpo definido, as pernas principalmente, porque o músculo se refaz e faz novo aquela parte que era inflamada, por exemplo, da celulite, que tá a celulite é mais na pele, né? Mas tudo aquilo que estava frágil, aquilo vai se solidificando. E isso que faz a esclerose múltipla, por exemplo, a pessoa fica endurecida, né? Quem tem esclerose sabe que ela não consegue fazer os movimentos rápidos, ela fica toda lenta, né? Agora, os outros órgãos que se atinge depois, por exemplo, o rim, a visão, a fala, tudo isso é consequência de outros DHS, não tem nada a ver com a esclerose múltipla. A língua, sim, a fala pode ser que sim, porque se você não movimenta a língua, né? Por exemplo, se você fica muito parada, ela vai atrofiando, né? Tudo que não é usado, tudo que é músculo, e a língua também tem movimentos que fazem a diferença. Eu percebi isso esses dias quando assisti uma live minha de 1 ano atrás, um vídeo, nem fazia live ainda, né? De 1 ano atrás, como eu falava devagar, a minha língua não funcionava rápido como ela funciona hoje, né? Então, a língua, por exemplo, a fala, ela fica lenta porque a pessoa para de falar, não porque a esclerose está atingindo a fala, mas é porque a pessoa está economizando energia, porque ela acredita que ela precisa economizar energia para ela sobreviver dentro daquele repouso, dentro daquele se fingir de morto, né? Talvez fica bastante confuso para vocês entenderem, né? Mas depois que você vê fatos concretos, a pessoa, quem tem esclerose talvez me entenda melhor, porque a pessoa vive isso no dia a dia, né? E eu tenho certeza, por exemplo, tem gente que confunde esclerose também eu confundi bastante com fibromialgia. Não é a mesma coisa, é muito diferente. A fibromialgia pega dores assim, é diferente os sintomas, né? Então, quem tem esclerose diagnosticada, provavelmente foi esclerose múltipla desde o início, por conflito motor, não pela fibromialgia, que é outra situação um pouco diferente. No fundo, está bastante relacionado, mas é um pouco diferente a situação, né? Já passou meu horário, mas eu vou contar uma história aqui, um fato, como é que acontece a esclerose múltipla que leva à morte. E como que pode também acontecer a esclerose múltipla que é curada. Porque a germânica cura a esclerose múltipla se a pessoa quer se curar. Sim, é a pessoa que vai escolher, porque, como eu falei antes, eu só consigo adoecer por mim e eu só consigo me curar por mim mesma, né? Então, a esclerose múltipla tem cura pela germânica se a pessoa resolve sair das situações, resolve olhar para tudo isso e ela pode, mesmo tomando medicação há muito tempo, ela pode sim ter volta, né? Porque tudo só que depende de esforço físico, porque os músculos, eles são ativados, a Sueli comentou que ela sente dor no músculo, é porque os movimentos que a gente fazem toda a diferença. Então, a pessoa que tem esclerose, ela precisa fazer atividade física, principalmente ela não pode ficar economizando energia, porque economizar energia é concordar que você está morrendo, né? Se você não pode, porque quem faz caminhada, assim, quem faz atividade física sabe como é que é isso, né? Por exemplo, se você nunca faz uma caminhada, quando você começa a fazer caminhada, primeiro, segundo mês, pode ser difícil. Só que depois, com o tempo, a tua vida muda tanto, porque você entra em movimento. Tudo começa a mudar, teu casamento começa a mudar, tua vida profissional, tudo entra em movimento. Tudo se agita. E quem tem esclerose múltipla e fica só de repouso, tudo entra em repouso, tudo vai atrofiar. Então, se fingir de morto mesmo, e a pessoa quem se finge de morto muito tempo, morre, né? Porque tudo que a gente finge, tudo que a gente vive, a gente vai chegando lá, né? A gente consegue fazer, né? Então, eu tenho que fazer o contrário, mesmo que sinta alguma dor, mesmo com sintomas, a pessoa precisa fazer alguma atividade física, movimento, leitura em voz alta, falar, fazer o contrário do que o corpo está pedindo, para mostrar para o corpo que você não está se fingindo de morto, que você é capaz de movimento. E a dor é natural. Agora, quando ela é muito forte, se ela é realmente insuportável, precisa ter também algum paliativo, sim, né? Porque ela pode te fazer desmaiar, né? Pode ter... Mas eu só vou exemplificar com essa história aqui de um senhor, um aposentado. Vou ler aqui para ir mais rápido, para não enrolar tanto, né?
um aposentado de 63 anos que nunca ficava aborrecido porque ele sempre estava ocupado. Ele tinha muita atividade, ele jogava futebol e também ele fazia, como passatempo, ele consertava pequenos eletrônicos, né? Até que um dia ele sofreu um acidente e depois, pelo acidente, ele quebrou um osso do quadril e ele precisou ficar 4 meses totalmente imobilizado. Ele foi obrigado a ficar de cama e dependente de outras pessoas, usando fralda, ficou totalmente imobilizado porque foi um osso do quadril. Então, esses 4 meses ele ficou em repouso absoluto. O que ele fez? Ele teve um conflito motor. Eu não posso me mover porque eu fui obrigado a ficar aqui, né? Então, ele sofreu ele interpretou isso assim, né? Eu sou obrigado a ficar aqui, mas ele não queria, né? Então, já é um conflito motor pela situação que ele viveu, né? Então, depois desse tempo de repouso forçado, ele foi para fisioterapia. E com essa fisioterapia, depois dos 4 meses de repouso, essa fisioterapia fez ele voltar a toda a atividade. Ele conseguiu, ele ficou bom, ele já conseguia caminhar de novo, ele conseguia já fazer os pequenos concertos, ele ainda não conseguia jogar bola, né? Mas ele já conseguia se movimentar bem. Ele resolveu o conflito, ele estava em fase de resolução. Só que como ele ficou 4 meses totalmente paralisado, ele fez, por exemplo, essa fisioterapia só por 1 mês e pouco, o corpo entrou em fase de cura. Ele resolveu a situação porque ele sentiu que ele já estava podendo se movimentar de novo, né? Mas o que aconteceu? Porque essa fase de cura foi muito rápido, ele começou a fazer muita atividade física muito rápido, ele começou a sofrer espasmos bilaterais durante a noite, porque durante a noite que a dor da esclerose pega, né? E esses espasmos, eles foram ficando cada vez mais graves durante a noite, com mais dor. Os espasmos, eles eram mais doídos do que a própria fratura do quadril. Aí ele fez um outro conflito motor. Ele não tinha se recuperado ainda do primeiro, que foi, ele teve que ficar totalmente de repouso. Agora ele já estava com outro conflito motor, ele já entendeu que, nossa, se eu me movimentar, eu vou sentir dor à noite. Então eu vou ficar deitado, eu vou ficar quieto, que a dor acalma. E de verdade acalma, porque deve não estar fazendo esforço, né? Mas isso vira um círculo vicioso. Ele fica de repouso sempre e o corpo entra o corpo começa a necrosar de novo. Todo aquele repouso forçado que ele estava antes, ele começou a reviver. Então, ele começou com muita dor. E os espasmos acalmaram, mas ele ficou com muita dor no corpo, porque ele estava se recuperando de todo aquele tempo de repouso obrigado, porque ele sofreu muito, ele não concordou com aquele repouso. É por isso que a Germânica fala que os conflitos vêm da percepção. Por exemplo, se é uma pessoa que aceita tranquilamente que ela precisa ficar de repouso e não briga com o corpo por isso, ela não faz conflito motor. Mas quando a pessoa não aceita, a pessoa quer mandar em tudo, a pessoa é muito ativa e tudo tem que ser do jeito dela, aí ele fez esse conflito motor de novo. Porque agora eu sou obrigada a não me movimentar, não posso fazer, porque senão vou ter dores, né? Então ele fez bastante, ele foi a vários médicos, foi transferido para um hospital e fez punção lombar, fez ressonância, vários testes de transmissão nervosa, até que os médicos definiram que ele estava com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Explicaram para ele que teria um quadro clínico progressivo e a morte por asfixia ou paralisia muscular generalizada podia acontecer a qualquer momento, né? E aí o que aconteceu? O conflito motor, que antes era só nas pernas, nas coxas que ele tinha os espasmos, esse conflito motor ele ficou generalizado, porque o diagnóstico médico falou que ele ia ter asfixia, que os músculos do corpo inteiro iam começar a entrar em necrose. E ele entendeu assim que ele realmente nunca mais ia se movimentar. Em questão de 1 ano e meio, as paralisias tomaram conta do corpo dele, ele ficou em cadeira de roda, logo ele já não conseguia mais se virar na cama, porque o círculo vicioso que confirmou tudo o diagnóstico médico da esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, né? Porque ele fez tudo isso acontecer porque ele acreditou realmente nisso, né?
E ele não sabia, ele não conhecia a germânica, dizendo que a dor faz de cura. Essa parte que é uma coisa muito difícil das pessoas acreditarem, porque parece que é impossível. A gente aprendeu que dor é ataque, dor é perigoso. E não, dor, mas precisa sempre de acompanhamento, não é assim? Eu vou sozinha e digo, não, tá doendo, então é porque tá me curando, né? Eu tenho um outro exemplo de uma mulher que se curou, que eu vou colocar, vou escrever lá nos stories para não ficar tão longo assim, né? Que já estourou meu horário. Amanhã não vou fazer live de manhã, mas vou fazer quinta e sexta, eu vou fazer de manhã de novo, né? E hoje à noite eu vou estar falando com uma colega que fala sobre os relacionamentos e as doenças que vêm nos relacionamentos amorosos, dentro de um casamento, né? Então a gente vai estar hoje à noite às 20 horas. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Tiverem mais alguma dúvida, quem assistir também. Quem não concordar comigo não é obrigado a concordar, porque eu só estou trazendo coisas que eu estou aprendendo que são comprovadas, né? Então, cada um é livre para acreditar, mas fazer o teste do espirro que eu expliquei no começo é muito simples. Eu falo porque eu era uma espirradeira de profissão, né? Jamais eu poderia fazer live se eu não tivesse me curado dos espirros. Eu tinha coriza no inverno, dia inteiro, dia e noite, meu nariz estava sempre escorrendo, muitos anos, né? Então, tudo isso a gente consegue se curar quando a gente, mesmo que a gente não acredita, mas a cura acontece, porque quando a gente entende o que estava causando isso, né? E é conhecimento, a germânica é conhecimento, por isso que eu estou fazendo bastante lives para as pessoas que quiserem conhecer, que quiserem se curar. E enquanto eu estou preparando as lives, porque eu ainda estou estudando aí, sempre a germânica é uma coisa que a gente vai ter que estudar pro resto da vida, né? Enquanto isso que eu escrevo para falar, eu penso para falar, eu estou me curando um pouco mais, né? E quem quiser também se curar junto comigo. Nossa, que bonito, Eloir, né? Faz tempo que eu te vejo aqui nas lives e você sempre comenta comigo nos directs também, né? É assim, né? Se você assume que você é capaz de se curar, você pode fazer... Ah, você também tá sempre espirrando ainda. Você ainda não conseguiu encontrar a causa? Se você quiser, a gente pode fazer uma chamada por vídeo, a gente pode conversar um pouco melhor para a gente começar a entender um pouco. Você consegue sim, para você fazer o teste, né? E quem também tem isso, a gente faz uma chamada por vídeo, a gente já tira algumas dúvidas e dá algumas sugestões, né? É possível sim, tá bom? Obrigada a vocês que estiveram aqui.